Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões e eu tô chegando para mais um episódio do SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E se você quer ficar informado sobre o mundo de SEO e aprender mais sobre o universo, esse podcast aqui é para você. E começando hoje, eu gostaria de anunciar que o Core Update de março de 2024 finalmente chegou ao fim. Pois é, gente, o update ele acabou na verdade no dia 19 de abril. Mas o Google só falou pra gente isso no dia 26 de abril, uma semana depois. Muito estranho esse comportamento do Google de aguardar uma semana após o fim do Core Update para avisar todo mundo que de fato ele tinha acabado. Digo isso porque o próprio Google recomenda que enquanto o Core Update está acontecendo, nós SEOs e donos de site não tomemos nenhuma ação, porque tudo pode acontecer enquanto o update está acontecendo. Ou seja, eles já poderiam ter passado essa informação para a gente antes, para a gente ir monitorando o que arrumar no site, o que mudou ali em questão de resultado, qualidade dos resultados, quais sites saíram da página de resultado, quais passaram a aparecer, mas eles não fizeram isso. Eles não deram um motivo, uma explicação do porquê eles não falaram pra gente isso. Há algumas especulações aí. Coincidentemente, nessa semana que passou agora, o Google teve a sua reunião de apresentação de resultados do primeiro trimestre. E eu achei meio estranho eles só falarem do Core Update após essa reunião ali, que a princípio foi super positiva. Eles aumentaram receita de anúncios, falaram que as pessoas estão gostando, em geral, da inteligência artificial, apesar de a gente não ver as pessoas falando isso em suas redes sociais. Então, não sei por que o Google fez isso, mas a mensagem que eu quero passar para vocês é que o Core Update acabou. Então agora é o momento certo para que você consiga olhar o seu Google Analytics, o seu Google Search Console e as ferramentas de SEO que você tem e buscar entender o que mudou ali no seu cenário ou no seu nicho. Por mais que o seu site não tenha sido impactado nem de forma positiva ou negativa, pode sim ser interessante você olhar para outros sites dentro do seu nicho e ver se algum deles teve algo positivo ou negativo, até para você buscar entender o porquê isso aconteceu. Em caso positivo, tentar aplicar essas estratégias e técnicas no seu site também, então identificar quais são os gaps. E em caso negativo, até o que não fazer para que você não repita os erros de outras pessoas, beleza? Mas então vamos ao nosso cardápio do dia. Nos shots de SEO, que são as nossas notícias curtinhas e rápidas, eu falo sobre o novo formato de anúncio que se chama Ad Intent, e sobre a opinião do Gary, do Google, sobre a importância dos links para SEO. Já nos temas principais e mais completos, eu te conto como os Core Updates do Google fazem mudanças sutis na intenção de busca, como demonstrar o tal do EEAT para o Google e termino com dicas para otimizar o seu site para o Google Discover. Lembre-se de compartilhar esse episódio com seus colegas para ajudar a gente a chegar mais longe. E se você tem dúvidas sobre SEO ou quer contratar a gente para uma consultoria, manda um e-mail para o e-mail contato@seohappyhour.com ou se inscreva no link que está na descrição desse episódio no nosso formulário de interesse de consultoria. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. O Google está lançando um novo formato de anúncio que se chama Ad Intents para o Google AdSense Auto Ads. Ele foi lançado no dia 16 de abril de 2024 e promete aumentar o potencial de receita dos anunciantes. O Ad Intent coloca links e âncoras relacionados ao conteúdo do seu site. Quando alguém interage com esses links, uma caixa de diálogo é aberta, exibindo resultados de pesquisa relevantes, tanto orgânicas quanto pesquisas com anúncio. Esse novo formato exibe anúncios altamente relevantes sem depender de cookies de terceiro. Para habilitar isso, visite o painel de configuração do Auto Ads, clique em Formatos baseados em intenção e selecione o formato Ad Intent. E mais uma vez, um representante do Google fala em alto e bom som como os links, especialmente links externos, estão deixando de ser importantes para a classificação de uma página. Segundo o Gary, que é engenheiro do Google, aquele mesmo carinha dos vídeos lá como a busca funciona, os links estão perdendo importância para SEO com o passar dos anos. Os algoritmos estão mudando para levar esses links menos em conta do que no passado. A citação é um trecho da participação de Gary no evento SERPconf que aconteceu na Bulgária no dia 19 de abril.
A Big Tech já tinha declarado isso publicamente outras vezes, sempre justificando com o fato de o algoritmo ser constantemente atualizado e estar ficando cada vez mais robusto, sem depender de links para encontrar novas páginas. Tem matéria completa no nosso site para saber mais sobre o assunto, então o link está na descrição. Durante um core update, é comum que o seu site sofra uma perda ou ganho de tráfego orgânico, mas você já parou para pensar o porquê isso acontece? Claro, tem a ver com a sua posição na classificação de resultados do Google, porém um motivo oculto disso pode ser as mudanças sutis na intenção de busca. Para quem não sabe, a intenção de busca é um termo que descreve o objetivo geral de uma pesquisa. Ela explica por que alguém digitou determinado termo no Google. Por exemplo, quem procura por loja de bicicleta provavelmente quer encontrar algo, e quem pesquisa sobre o que é marketing digital quer aprender algo. Então entenderam a diferença aí na intenção de busca? Essas mudanças podem passar despercebidas por duas razões. A primeira delas é porque usamos modelos ultrapassados para classificar a intenção de busca de uma palavra-chave, colocando elas em categorias amplas como transacional, navegacional, informacional e comercial. Mas hoje em dia, a intenção de busca pode ser bem mais específica que esses termos abrangentes. Em segundo lugar, o Google classifica os resultados de pesquisa em diferentes categorias de acordo com a intenção dominante. Isso significa que a primeira posição nem sempre atende à intenção principal do usuário para aquela pesquisa. A maioria das palavras-chave podem ter vários significados, exceto as de cauda longa que são mais específicas. Por exemplo, se você buscar por comércio eletrônico inteligência artificial, a pessoa pode querer saber como a inteligência artificial é usada no comércio eletrônico ou como o comércio eletrônico muda devido à inteligência artificial. Em um primeiro momento, o Google mostra uma mistura de resultados para as duas intenções. Após o update, ele reclassifica os resultados de pesquisa. E como você já deve imaginar, isso pode sim afetar bastante sites que estavam bem posicionados para a classificação anterior. É difícil detectar e entender essas mudanças sutis de classificação sem saber o que procurar. O significado dos tópicos e, consequentemente, a intenção de busca por trás das pesquisas mudam com o tempo. Alguns mudam rapidamente, como pesquisas relacionadas a notícias factuais, enquanto outras podem mudar lentamente, como termos sempre atuais. Por exemplo, a palavra-chave que falamos anteriormente, comércio eletrônico, inteligência artificial, entre o início de fevereiro e meados de abril, a intenção dominante para a busca mudou de informações sobre inteligência artificial no comércio eletrônico, e agora o Google na verdade está mostrando como que a inteligência artificial transforma a indústria do comércio eletrônico. E não para por aí não, viu? Mudanças de intenção podem fazer com que duas páginas do mesmo site comecem a competir entre si pelo mesmo termo, gerando uma canibalização de palavras-chave. Por exemplo, quando um artigo aborda uma introdução a um tópico e outro cobre um guia mais abrangente sobre o mesmo tópico, ambos podem ser classificados ao mesmo tempo ou competir repentinamente. Tá, Rafa, mas como eu descubro se eu estou sendo afetado por uma mudança de intenção de busca? Bom, gente, após um core update, analise as palavras-chave para as quais você caiu de posição, especialmente para as que você estava no top 3 e não está mais. Feito isso, observe os títulos das páginas ranqueadas antes e depois da atualização para ter pistas sobre intenção de busca. Você pode fazer isso usando a ferramenta Ahrefs, por exemplo, mas tem outras ferramentas que fazem essa comparação de resultado de busca historicamente, então use de sua preferência. Nessa parte da análise dos títulos, se o volume for grande, você pode usar uma ferramenta de AI para te ajudar. Por exemplo, você pode pedir para o ChatGPT agrupar títulos de acordo com diferentes intenções de busca ou tentar adivinhar a intenção por trás do título de uma página específica. Para consultas muito populares, especialmente as que são de uma única palavra, você pode usar o autocomplete do Google para analisar as tendências de busca. Um aumento rápido no volume de pesquisa por um termo relacionado pode indicar uma mudança na intenção dominante da palavra-chave principal. E também é importante notar que nem sempre a gente vai conseguir identificar todas as palavras-chave com aumento de volume de pesquisa, e o Google tem seus próprios critérios para determinar quando a intenção do usuário muda o suficiente para alterar os rankings.
Além disso, alguns termos mudam rapidamente de significado ao longo do tempo, como por exemplo a palavra independência e a palavra Yuhan. Por exemplo, Yuhan, quando surgiu a pandemia, mudou bastante ali a intenção de busca dela. Tá, fui afetado por essa mudança de intenção de busca. O que eu faço agora para resolver o problema? Se você identificou que a intenção de busca de alguma palavra-chave mudou, atente-se para as seguintes orientações. Número 1. Exclua ou consolide textos que possam estar se canibalizando. Número 2. Reescreva os artigos afetados para que eles se ajustem à nova intenção de busca. E número 3. Crie novos conteúdos que respondem àquela intenção de busca que agora o buscador está mostrando. De uma coisa você pode ter certeza: os updates do Google vão continuar acontecendo e vão continuar afetando diversos sites. É preciso estar sempre atualizado sobre o que está acontecendo na Big Tech e quais as orientações enquanto a SEO. E por mais que você esteja atualizado sobre o tema, a experiência é essencial nesses momentos. Se você teve ou está tendo algum problema com updates do Google, chame a SEO Happy Hour para te ajudar. A gente atua desde 2014 ajudando empresas de todos os tamanhos a desvendar os updates e garantir uma presença digital saudável. EEAT é um conjunto de diretrizes do Google para avaliação de conteúdo de páginas da internet. Apesar de não ser um sinal de classificação, tem sido cada vez mais importante para medir a qualidade de uma página. Cada letra representa um conceito usado pelos avaliadores de conteúdo do buscador. O primeiro E é o de experiência, que é a experiência real demonstrada pelo autor no assunto tratado no conteúdo. É importante que o autor possua conhecimento prático e experiência relevante para oferecer informações precisas e confiáveis. Já o segundo E, ele é de expertise, ou seja, o conhecimento especializado do autor sobre o assunto abordado. Isso pode ser avaliado com base em sua formação, histórico de trabalho, qualificações, reconhecimentos no campo e contribuições relevantes. Já o A é de autoridade, que é a confiança que o Google e as pessoas têm no site ou na publicação como uma fonte confiável e respeitável de informações. A autoridade pode ser construída por meio de publicações regulares e consistentes sobre o tópico e estabelecimento de uma identidade de marca forte. E por fim, o T, ele é trustworthiness em inglês, que significa confiabilidade. Ele está ligado à confiabilidade do conteúdo, ou seja, a garantia de que ele seja preciso, confiável e imparcial. O conteúdo deve sempre citar fontes confiáveis, fornecer informações precisas, atualizadas e verificáveis, e também oferecer meios confiáveis para as pessoas entrarem em contato para obter mais informações ou esclarecimentos se preciso. Quanto melhor o EAT de uma página, mais relevante ela é para o buscador e também para os visitantes. Por isso, estar em concordância com essas diretrizes pode resultar em uma classificação nos resultados do Google melhor. O EAT é especialmente importante para tópicos que são considerados Your Money, Your Life, ou em português, Seu Dinheiro, Sua Vida. O Your Money, Your Life são assuntos que podem afetar a saúde, segurança ou finanças das pessoas. É crucial que as pessoas confiem nas informações que encontram sobre esses tópicos, senão elas podem ser seriamente lesadas. Inclusive, a confiança é o elemento mais importante na sigla do EAT. Mesmo que um site pareça experiente, especializado e tenha autoridade, se ele não for confiável, terá uma baixa classificação no Google. Agora vamos entender como demonstrar cada um desses elementos nas suas páginas. Começando pela experiência, é preciso mostrar que o seu conteúdo é feito por pessoas com experiência no assunto. Então acrescente biografias de autores, crie conteúdos mostrando os bastidores do trabalho ou cite experiências pessoais em seus textos quando for pertinente, é claro. Então, por exemplo, tem muito mais valor para as pessoas e para o Google eu escrever um artigo sobre SEO, que trabalho com isso há mais de 13 anos, e todo dia estou lidando com isso, do que um jornalista escrever sobre SEO, porque ele não é um especialista em SEO, ele é um especialista em conteúdo, em notícias. Então eu vou conseguir criar um texto muito melhor e mais aprofundado do que ele, porque eu tenho experiência no assunto, claro, desde que eu transmita essa experiência no meu texto. Então é sempre bem-vindo vocês acrescentarem experiências pessoais nos artigos que vocês estão criando, beleza? Então algo que vocês realmente vivenciaram no dia a dia de vocês ou como vocês resolveram um problema específico.
Já a expertise é demonstrada quando o texto transmite um conhecimento profundo sobre o tema, através de precisão e complexidade do assunto. Aqui a dica é usar fontes e estudos respeitados para respaldar as suas informações, além de entrevistar fontes oficiais ou especialistas caso você não tenha esse conhecimento. Então, até voltando no exemplo anterior, se for um jornalista criando um texto sobre SEO, esse texto vai ter muito mais valor se ele, de fato, citar ou coletar opiniões de especialistas no assunto para enriquecer o seu texto, do que se ele não fizer isso. Já para aumentar a autoridade do seu conteúdo, é preciso trabalhar sua marca em diversas esferas do marketing, não só do seu site. Então publique conteúdo de qualidade com consistência e também realize campanhas de branding que possam levar ao público conhecimento sobre a sua marca. Já a confiança, que é o item mais importante do EAT, pode ser demonstrada com transparência. Forneça informações claras de contato e atendimento ao cliente, mantenha uma reputação positiva e siga práticas éticas na criação de conteúdo. E aqui, gente, na parte da confiança não entra só o que está no seu site. Por exemplo, fatores que podem influenciar na confiança, inclusive, é a nota da sua empresa no Reclame Aqui. Você responde as pessoas no Reclame Aqui ou você tem um monte de gente insatisfeita lá sem resposta? Esse tipo de coisa impacta a confiança. Outras coisas é o que a mídia está falando de você. Então, recentemente, a gente viu todo o escândalo do caso Americanas, que descobriram um rombo bilionário lá de dívidas. E a partir do momento que essas notícias sobre Americanas começaram a circular na internet, o próprio domínio da Americanas começou a ter menos visibilidade do que ele tinha antes. Por quê? Porque as pessoas não estavam mais confiando tanto na marca, no site, quanto eles confiavam antes. Então, fatores externos podem sim afetar a sua estratégia de SEO, especialmente se for relacionado a uma crise de reputação de marca, beleza? Agora que você já sabe mais sobre o EAT, é importante entender como que os avaliadores de qualidade do Google analisam essas diretrizes. Então vem comigo. Começando pelo EAT muito baixo, significa que o conteúdo não é confiável e não deve ser usado. Isso é especialmente crítico para sites Your Money, Your Life. Alguns exemplos que demonstram baixo EAT são: 1. Autor sem experiência no assunto. Por exemplo, uma crítica de restaurante escrita por alguém que nunca comeu naquele restaurante. 2. Autor sem conhecimento especializado. Então, por exemplo, um artigo sobre salto de paraquedas escrito por alguém que nunca saltou de paraquedas. E, terceiro, fonte não confiável para o assunto. Por exemplo, o download de uma declaração de imposto em um site de receitas. Não faz sentido você ter um material de download de declaração de imposto se você tem um site que ensina as pessoas a como cozinhar, diferentes receitas. O Google reforça também que uma boa reputação não pode compensar a falta de EAT para o tópico ou a finalidade da página. Já páginas que possuem um alto EAT, elas são consideradas confiáveis. A experiência pessoal é valorizada para qualquer tema, incluindo redes sociais e fóruns de discussão. Há ainda o EAT altíssimo. Esse é reservado para fontes reconhecidas como as mais confiáveis sobre um determinado assunto. Isso pode ser conquistado por criadores de conteúdo com vasta experiência ou por um alto nível de conhecimento especializado. Mas Rafa, como que fica o EAT com conteúdo gerado por inteligência artificial? Bom, a ascensão de ferramentas avançadas de inteligência artificial, como por exemplo o ChatGPT, gera dúvidas sobre como o conteúdo criado por inteligência artificial de fato se alinha às diretrizes de EAT. Por quê? O E do EAT, como a gente viu, ele se refere à experiência pessoal. E o conteúdo criado exclusivamente por inteligência artificial não tem como atender esse critério. Por quê? Porque a inteligência artificial nunca executou algo de fato para ela dar uma opinião ali. Então ela já falha nesse critério. Entendido? Então o Google desaconselha a publicação de conteúdo gerado por AI sem revisão e edição humana. A empresa esclarece que usar inteligência artificial não é contra suas diretrizes, mas o conteúdo deve ser avaliado quanto à precisão, utilidade e conformidade com outras diretrizes de qualidade. Inclusive, especialistas em EAT, como Marie Haynes, observam que o Google está mais focado em recompensar conteúdo original e de alta qualidade, desvalorizando conteúdos genéricos gerados por AI. Isso se alinha com um desenvolvimento recentes,
como as atualizações do algoritmo de spam do Google e o Core Update de março de 2024, que removeu do índice centenas de sites, muitos dos quais continham quantidades significativas de conteúdo gerado por inteligência artificial. Nosso conselho é que você use a AI sim para aprimorar o conteúdo criado por humanos. E se você realmente quer ou precisa usar a inteligência artificial para criar conteúdo, garanta que você tenha uma revisão humana e inclua pontos de vista do autor junto ao conteúdo gerado por AI. Essa abordagem permite aproveitar os benefícios e a eficiência da inteligência artificial, mas também mantendo as qualidades de EAT que o Google valoriza. O Google Discover é um recurso disponível em dispositivos móveis que funciona como um feed personalizado de notícias, vídeos e imagens. Ele é visualmente parecido com uma rede social, mas com a diferença de ser do Google. Para mostrar conteúdos que sejam interessantes para você, o Google Discover usa inteligência artificial para analisar dados do usuário, como por exemplo, o seu histórico de navegação, a localização onde você se encontra, as pesquisas que você faz no Google, os aplicativos que você usa no seu smartphone, entre outras coisas. Dessa forma, ele consegue selecionar notícias, vídeos e outros conteúdos de diversas fontes que têm a ver com o seu interesse. Então, o feed do Google Discover ele pode incluir notícias atualizadas de fontes confiáveis, vídeos principalmente do YouTube sobre temas do seu interesse, artigos e posts de blog sobre vários assuntos como tecnologia, viagem, saúde e lifestyle, imagens e infográficos informativos, recomendações de produtos como avaliações e sugestões de itens de tecnologia, moda e casa, e anúncios pagos também aparecem no feed do Discover. Os conteúdos que mais aparecem no Discover são das editorias de entretenimento, esportes, hobbies e atividades que você gosta. E mesmo que a plataforma seja personalizada, o leitor pode controlar o que vê seguindo ou deixando de seguir tópicos e fontes. É claro que existem diversos benefícios para aparecer no Discover, especialmente se você produz conteúdo que entra na gama de editorias que ela exibe. Então escuta só. Número 1. O Google Discover possui uma vasta base de usuários, alcançando milhões de pessoas diariamente. Esse alcance é uma oportunidade de mostrar o seu conteúdo para um público diversificado, expandindo a sua presença online e direcionando tráfego para o seu site. Número 2. A natureza personalizada do Google Discover o diferencia dos mecanismos de pesquisa tradicionais. Através do uso de algoritmos de aprendizado de máquina, o Google Discover adapta meticulosamente o conteúdo aos interesses e comportamento online únicos de cada leitor. Essa abordagem personalizada garante que o seu conteúdo chegue no público certo, levando ele a taxas de engajamentos mais altas e uma experiência mais satisfatória. E terceiro ponto, o Google Discover não apenas aprimora o engajamento imediato, mas também cultiva o relacionamento de longo prazo com seu público. Como os leitores podem seguir publicações específicas dentro do Discover, eles acabam criando uma fidelidade e realizando visitas repetidas, expandindo a sua base de público e fortalecendo a reputação da sua marca. Então, gente, o Google Discover, de uma forma muito resumida, é o seguinte. Quando você vai no Google Pesquisa, você precisa digitar algo para você ter uma resposta. O Google Discover é uma versão do Google sem a barra de busca. Então, com base nos seus interesses, ele vai buscar mostrar coisas que ele acha que são relevantes para você. Então, é uma experiência sem que você precise buscar ativamente algo, beleza? Mas agora, após ouvir tudo isso, eu imagino que você tá doido para aparecer no Discover, né? Então, bem, vamos aprender a otimizar o seu conteúdo para essa plataforma. Em primeiro lugar, foque em produzir textos de alta qualidade e envolventes, alinhados aos interesses do seu público-alvo. A grande diferença entre a otimização para mecanismo de busca tradicional e a otimização para o Discover está na mudança de foco. Ao invés de você pensar em palavras-chave, você precisa pensar no interesse da sua audiência. O Discover prioriza exibir conteúdos que combinem com os interesses do leitor, mesmo que a pesquisa exata ou a intenção não seja explicitamente fornecida. Então adapte o seu conteúdo para que ele atenda às preferências do seu público. Use dados históricos para refinar a estratégia. Além disso, é essencial que você analise o comportamento e as tendências dos leitores para entender os tópicos que geram mais engajamento.
Lembre-se de sempre atualizar o conteúdo. Garanta que ele seja rico e relevante com informações interessantes e úteis que realmente ajudem a resolver o problema ou entreter o leitor. De acordo com as diretrizes do Google Discover, os conteúdos com maior probabilidade de aparecer no feed são aqueles que demonstram ser úteis, confiáveis e que priorizam as pessoas. O que não é novidade, né? Além disso, ter bons níveis de EAT também é essencial. Então faça as seguintes perguntas para autoavaliar a qualidade do seu conteúdo para o Discover. Pergunta 1. O conteúdo oferece informações, reportagens, pesquisas ou análises originais? Se não tiver nada original, talvez você nunca apareça no Discover. Número 2. O conteúdo apresenta a informação de uma forma que gera confiança, como por exemplo, usando fontes claras, evidências da expertise envolvida, histórico sobre o autor ou o site que publica o material, por meio de links para a página do autor ou a página sobre do site? Se você não mostra quem é o autor do seu conteúdo ou o que a sua marca faz e como ela faz, você tem menos chance de aparecer no Discover. E pergunta número 3. Existe um público existente ou pretendido para o seu negócio ou site que consideraria o conteúdo útil se acessasse diretamente? Ou seja, se alguém acessar esse conteúdo e não achar ele útil e relevante, dificilmente também ele vai performar bem no Discover. Lembrando que no bloco anterior a gente falou tudo sobre EAT, então se você tá com dúvida sobre o assunto ainda, volta lá e ouve de novo, beleza? É importante também escrever títulos atraentes que incentivem as pessoas a clicarem e explorarem mais a fundo o seu conteúdo. Use linguagem intrigante, números, estatísticas ou faça perguntas para capturar o interesse do leitor. Mas evite o clickbait, porque isso vai contra as diretrizes do Discover. Quer um exemplo? Em qual das manchetes você clicaria? A número 1, que é: descubra os segredos para um bolo de chocolate perfeito em 5 passos fáceis. Ou no título 2, que é: dicas para fazer um bolo de chocolate. Eu aposto que você prefere o primeiro título. Ela tem a palavra segredos, que desperta a curiosidade do leitor, e a promessa de um bolo perfeito é atraente. A manchete também indica que o conteúdo ensinará como fazer um bolo de chocolate em apenas 5 passos, e o número 5 torna-a mais concisa e interessante. Por fim, se o público-alvo do seu site se interessa por culinária, essa manchete provavelmente chamará sua atenção. Já o segundo exemplo é ruim porque não fornece nenhuma informação específica sobre o conteúdo, não promete nenhum benefício e não utiliza números ou listas, que são elementos que deixam a manchete mais atraente. E calma que ainda tem mais otimização de conteúdo. Inclua uma mídia visualmente atraente para melhorar a apresentação do seu conteúdo. Imagens de alta resolução e vídeos interessantes podem aumentar significativamente o engajamento e a retenção do leitor, sendo importantíssimos para aparecer no formato de cards do Discover. É essencial também que você siga as diretrizes do Discover. Se você não fizer isso, você não vai aparecer lá. Então, um dos requisitos deles é que você use imagens grandes que tenham no mínimo 1.200 pixels de largura e habilitada para a configuração Max Image Preview igual a Large. Evite usar o logotipo do seu site como imagem principal. Ou seja, se a sua imagem for menor que 1.200 pixels, você nem vai aparecer no Discover, não importa o que você faça. Tente também equilibrar entre o conteúdo evergreen e o conteúdo atual. O conteúdo evergreen oferece relevância duradoura e pode permanecer valioso ao longo do tempo, se atualizado regularmente, é claro. No entanto, com seu feed baseado em algoritmos, o Discover tende a favorecer notícias atualizadas, tendências e peças relacionadas a eventos que abordam acontecimentos atuais e tópicos populares. Por fim, demonstre expertise e construa autoridade tópica. Para se destacar no Discover, o seu conhecimento e autoridade devem aparecer. Ofereça análises aprofundadas que vão além de informações superficiais, incluindo comentários de especialistas. Apresente também uma perspectiva original ou uma pesquisa que diferencie o seu conteúdo dos demais e estabeleça credibilidade ao mostrar suas credenciais, experiência ou afiliações no setor. Mas não é só no conteúdo que você tem que mexer se você quiser aparecer no Discover. Para aumentar a sua chance, é preciso dar uma atenção especial aos aspectos técnicos do seu site, então confira algumas dicas do que fazer. A primeira delas é use dados estruturados. É isso aí, use dados estruturados para fornecer contexto e informações adicionais sobre o seu conteúdo.
Tipos de dados estruturados como o article, o news article, o video object e o breadcrumb podem ajudar o Google a entender melhor o seu conteúdo e demonstrar sua autoridade sobre o tema. No nosso glossário de SEO temos um conteúdo completo sobre dados estruturados, falando sobre os principais tipos e também reunindo documentações necessárias para a implementação. O link está na descrição desse episódio. Outra questão importante é que, como o Google Discover ainda é predominantemente acessado por dispositivos móveis, otimizar o seu conteúdo e o seu site para navegação móvel é essencial. Um design responsivo é a melhor prática para fornecer uma experiência fluida em diferentes dispositivos, especialmente celulares, que representam a maior parte do tráfego da web atualmente. Otimize imagens, códigos e recursos para reduzir o tempo de carregamento e garantir que o seu site tenha um bom desempenho em dispositivos móveis. E para finalizar, melhore a velocidade de carregamento da página. Arquivos de imagens grandes podem tornar o carregamento da sua página lento. Para melhorar o desempenho, otimize as imagens compactando-as sem perder qualidade e use formatos mais modernos como, por exemplo, o WebP. Além disso, realize auditorias regulares do site para identificar e resolver problemas de performance. Procure por plugins desatualizados, scripts desnecessários ou outros elementos que podem prejudicar a velocidade e eficiência do seu site. Agora que você já sabe como aparecer no Google Discover, como que você mensura o desempenho desse canal? Para isso, você pode usar o Google Search Console. No Google Search Console, você consegue visualizar o tráfego diário que o seu site recebe no Google Discover e comparar ele com o tráfego gerado pelo Google Pesquisa. Então veja o que você consegue mensurar do Google Discover pelo Search Console. Primeiro, acesse o relatório de desempenho do Discover. Navegue até o relatório de desempenho para analisar como seu conteúdo está performando. Aqui você pode agrupar, filtrar e comparar seus dados da maneira que desejar. Lembre-se de que sua propriedade precisa receber um número mínimo de impressões no Discover para que ela apareça no relatório. Segundo, monitore métricas-chave. Analise métricas como cliques, impressões, CTR e os tipos de conteúdo que geram mais engajamento. Terceiro, acompanhe tendências de tráfego. Observe flutuações no tráfego ao longo do tempo para ver como seu conteúdo se comporta no Discover e identifique padrões interessantes. Quarto ponto, transforme esses dados em ações. Então, identificando quais tipos de conteúdo, tópicos ou formatos têm melhor desempenho no Discover, e use esses insights para moldar sua futura estratégia de conteúdo. Analise seus dados regularmente para encontrar padrões recorrentes e tendências sazonais que possam influenciar o seu calendário de conteúdo e cronograma de publicações. E quinto, avalie o comportamento do público. Analise como as pessoas interagem com o seu conteúdo, como quais artigos recebem mais engajamento no Discover para refinar sua abordagem e fornecer material mais relevante. E se você quiser saber mais sobre o Google Discover, a gente tem um artigo que é um guia definitivo no nosso blog, reunindo dicas, explicações e orientações para angariar mais tráfego na plataforma. E se você precisa de uma ajuda especial, aqui na SEO Happy Hour também trabalhamos com otimização de site para o Google Discover, então entre em contato com a gente e vamos conversar. E com isso, chegamos no fim do nosso SEO Happy Hour. Eu quero agradecer você por acompanhar o nosso podcast. Não se esqueça de curtir ele e se inscrever no nosso canal caso você esteja ouvindo pelo YouTube e de compartilhar ele com seus amigos e colegas para que eles também aprendam mais sobre SEO. Se você tiver qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só mandar para contato@seohappyhour.com. E se você quiser contratar a gente, o formulário de interesse está na descrição desse episódio. No mais, espero que o update de março tenha sido bom com você. Vamos aguardar o que vai acontecer daqui para frente, porque no dia 5 de maio começa a entrar em vigor a parte de abuso de reputação da nova política de spam do Google. E isso tem um potencial de mudar muita coisa, porque tem muito site grande envolvido nisso. Mas isso é coisa para podcasts futuros. Então fique de olho no nosso podcast e redes sociais para ficar atualizado. Um grande abraço para você, nos vemos na próxima segunda e valeu!